Programa Fé em Ação. Oferecimento: Emplacar Fábrica de Placas, Amparo Clínica Veterinária, Posto Diamante, Grupo Restauracel Assistência Técnica e Acessórios e Super Pizza. Existe alguém que é bem maior que os teus problemas. Olá, tudo bem? Eu me chamo Gregório Melo e está começando mais um programa Fé em Ação, no jornal A Sua Voz. Nosso desejo é que você e sua família estejam bem e que Deus possa abençoar a tua casa, o teu coração, a tua vida. Nós estamos presentes hoje com o pastor Péricles, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Pinhalzinho. Ele vai se apresentar para nós. Olá, tudo bem? Como o Gregório falou, espero que todos estejam bem e creio que o nosso desejo é que vocês possam estar desfrutando da plena graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Péricles, eu sou pastor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular e estamos aqui neste momento para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus e com certeza eu creio que a palavra ela vai edificar a sua vida. Amém. Você que vem acompanhando nossos vídeos, no Facebook ou no YouTube, você sabe que a gente está fazendo um estudo entre perguntas, É um diálogo entre você, eu e o pastor, Estamos falando sobre fé e espiritualidade. E hoje as nossas perguntas para o pastor vêm através do WhatsApp da igreja. Algumas pessoas mandam perguntas, querem ter respostas de alguns questionamentos das suas vidas e hoje a gente vai responder algumas perguntas que a gente escolheu. A gente frisou 4 perguntas para o pastor e ele vai estar respondendo. Eu peço que você fique esses minutinhos com a gente, que pode ser que a tua pergunta que você tem no coração seja respondida hoje. Amém? Pastor, dando início então ao nosso diálogo, essa nossa dinâmica de perguntas e respostas sobre fé, sobre espiritualidade, nós escolhemos então algumas perguntas que veio através do WhatsApp da nossa igreja. E a primeira delas é: a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. O que isso quer dizer? E na sua opinião, isso já está acontecendo? Bom, isso é um fato, A gente olhando hoje para a circunstância, vendo pela forma como o mundo está se comportando, a gente entende que já está acontecendo sim. Mas para não ficar algo, aquilo que eu, na opinião do pastor, vamos ver o que a palavra diz. A Bíblia fala muito a respeito deste tema, Mas vamos ver aqui algumas respostas a respeito desse tema, dos finais, dos últimos tempos, A Bíblia diz lá em Mateus, um dos temas, Mateus 24, um versículo diz o seguinte, versículo 12, diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, olha o detalhe deste versículo. Devido ao aumento da maldade. Então, se a gente olhar aqui, às vezes a gente pode fazer um paralelo. Talvez não é o amor que está se esfriando, mas é a maldade que está aumentando. Então, se nós olharmos hoje para a sociedade, a gente vai ver que não há mais amor. Se a gente olhar hoje para as famílias, olharmos para aquilo que vem acontecendo dentro das famílias, a gente vê a violência doméstica, a gente vê ali filhos que estão se tornando filhos revoltados, pessoas que estão buscando a fuga nas drogas. Então, a gente vê que o amor ele está se esfriando. Se a gente olhar nas escolas, a gente vai ver que os professores são desvalorizados. A gente vê que os alunos
eles estão sem uma perspectiva, uma expectativa de melhora. Então a gente vê que isso aí não tem amor. Então a pergunta, onde está o amor? O que isso significa? A gente vê muitas manifestações de maldade, mas a gente vê poucas manifestações de amor. Então eu creio que a palavra está se cumprindo sim. A fé de muitos está se esfriando, a fé de muitos está fracassando, e com isso também o amor, ele acaba indo no mesmo caminho. A pessoa não ama a não ser por algum interesse. Se há interesse, a pessoa demonstra amor. Se não tem interesse, a pessoa não demonstra, quer dizer, se não tem um interesse, a pessoa não vai demonstrar amor. Então, eu acho que a palavra, ela está se cumprindo com certeza. Muito bem. A próxima pergunta, pastor, vem de encontro com a primeira, né? A gente já falou de amor, que Deus é amor, né? Mas essa segunda pergunta, eu acho que você aí de casa, que está nos acompanhando e assistindo, era a pergunta que eu também tinha antes de conhecer Deus, antes de me entregar para Jesus, antes de conhecer o verdadeiro Jesus da Bíblia, né? A pergunta é a seguinte: os evangélicos falam o tempo todo que Deus é bom, mas então por que há tantos problemas e desgraças entre os seres humanos? Esse é um tema uma pergunta bem relevante. Na verdade, não é só os evangélicos. Eu ouço muitas pessoas falarem que Deus é bom. Porque Deus, ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Ele sempre vai ser bom. Porque isso faz parte do princípio. Faz parte da natureza de Deus ser bom. Então, se nós pegarmos a nossa natureza também, teria que seguir a natureza de Deus. Nós também deveríamos amar como Deus ama, ter esse sentimento. Mas como eu falei aqui na pergunta anterior, muitas vezes é a questão do interesse. Se há interesse, a pessoa se move. Agora, quando não há interesse, a pessoa acha que ela não pode, ela arruma um argumento, ela vai ter sempre algo que vai estar impedindo ela, né, de demonstrar uma atitude de amor. Mas a pergunta que nós podemos estar fazendo também em cima dessa pergunta é justamente isso: é amor ou é interesse? Amor ou interesse? Veja que a palavra de Deus também tem alguns versículos que nos mostram a esse respeito. E a Bíblia tem um exemplo aqui que fala no livro de Jó. No livro de Jó, a palavra fala que Satanás, ele acusa Jó diante de Deus, de que Deus, melhor do que Jó, o servia, porque Deus o agraciava, Deus o abençoava. Então, Satanás fala assim: não, mas Jó, ele só te serve porque você abençoa ele, porque ele é recompensado por isso. Eu quero te mostrar aqui. Aqui no livro de Jó, nós temos no versículo 9, onde a palavra diz assim, ó: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não o puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. Então aqui, Satanás, ele acusa e ele faz um desafio também. Agora olhe nós como seres humanos, pessoas que se dizem servos de Deus, ou qualquer pessoa que diz que Deus é bom. Eu te pergunto, quando que Deus é bom? Ele é Deus bom o tempo todo na sua vida? Tudo que Deus tem feito na sua vida tem te trazido prazer? É claro que não. Porque Deus, ele não se pauta nas coisas que nós queremos. Deus estabeleceu o princípio e Deus, ele vai viver o princípio
Então nós precisamos conhecer o princípio através da palavra de Deus e estabelecer esses princípios na nossa vida, porque nem tudo que nós queremos vai ser bom para a nossa vida, nem tudo aquilo que nós buscamos vai ser o que nós vamos ter. E quando nós buscamos em Deus, Deus sabe o que é bom para nós. E quando vai ser bênção, Deus libera. Quando não é bênção, a bênção não vem, não vai acontecer. Então quando Deus não abençoa, não entenda que Deus ele não é bom, que Deus não te ama, que Deus não quer te abençoar. É porque Deus já sabe que aquilo que estamos pedindo não vai ser bênção para a nossa vida, vai ser problema. Então se não aconteceu, entenda como um livramento, não como que Deus ele não te ama. Então Satanás faz esse desafio e Deus então permite para mostrar que Jó tinha um coração íntegro, porque é isso que a palavra fala no início, que Jó era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus, ele evitava o mal. Ele evitava o mal. Esse é um ponto que nós precisamos levar em conta. Será que nós temos evitado o mal? Será que a gente evita o mal? A gente evita o pecado? A gente evita fazer as coisas erradas? Porque tudo que a gente faz, meus amados, entenda, é como uma semente. Você planta, vai chegar o dia que nós teremos que colher. Então a gente semeia hoje e um dia vai vir o resultado desta semeadura. Então é a lei da semeadura, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então esse é um ponto, se desviar do mal. E a Bíblia diz, a partir do versículo 20, que ao ouvir isso, preste atenção, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Quer dizer, Deus tirou então para mostrar para Satanás, permitiu que ele tocasse e que Jó ficasse sem os bens, que esta era a acusação, que a gente só serve a Deus por aquilo que ele nos dá. E aqui nós temos a prova de que quando Jó estava sem nada, Jó, ele se prostra a Deus e ele adora a Deus. E ele faz esta declaração: nu eu vim e nu eu partirei. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não atribuiu, ele não culpou a Deus de forma alguma por aquilo que estava lhe acontecendo. Mas eu quero te mostrar algo interessante aqui, que pode trazer a bênção para a tua vida, para a tua casa, que pode fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa que mesmo com pouco que você possui, você seja feliz. Porque para ser feliz, eu quero dizer para você, nós não precisamos ter muito. Para ser feliz, basta você valorizar aquilo que você tem, aquilo que você conquistou com o suor do teu trabalho, com a graça de Deus. Mas aqui na palavra eu vou te mostrar algo que Jó fazia, e que isso que Jó fazia mantinha sempre este cuidado de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele. E é algo que hoje poucas famílias, poucas pessoas usam fazer. Então eu quero deixar aqui este versículo como um alerta para você entender aquilo que eu falei no início. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não vai colher. Diz assim no versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor a cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha, amados, essa palavra. Esta era a prática constante de Jó. Jó, toda vez que os filhos davam banquete, ele mandava chamá-los. E Jó fazia com que eles se purificassem. Eu creio que ali havia um momento de oração. Um momento onde eles confessavam ali, perante o Pai e perante Deus,
as suas culpas. E ali, quem sabe, eram questionados pelo pai. Porque a palavra diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha filhos e filhas. E eles davam banquetes. Mas olha o detalhe. Jó chamava, os purificava. E Jó sempre, diz aqui a palavra, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Ele oferecia sacrifício. E esta prática era uma prática constante. Quer ser abençoado, meu irmão? Eu te dou um conselho. Tenha aliança com Deus. Saiba em quem você está crendo. Conheça esse Deus em quem você crê. Tenha experiências com Ele. E experiências a gente tem quando a gente se propõe a uma mudança. E aqui nós temos um exemplo de alguém que não olhou para aquilo que ele tinha. As riquezas não tirou o foco de Jó do propósito da aliança que ele tinha com Deus. Pelo contrário, ele sempre se lembrava. De modo que esta prática de oferecer sacrifício era algo constante na vida dele. Então, isso nós precisamos levar em conta. E entender, amado, que se está acontecendo alguma coisa, se a gente está entendendo que alguma coisa não está certa, sempre há tempo de consertar, sempre há tempo de recomeço. Mas recomece com uma mudança também de comportamento, de mentalidade, e eu creio que Deus vai se revelar para você da mesma forma que Deus se revelou para Jó. Amém. Muito bem, outra pergunta respondida. E a próxima pergunta, pastor. Eu tenho muitos problemas familiares, desavenças em casa, mas também tenho fé e faço minhas orações em casa. Só que não acho necessário ir em uma igreja. Mas mesmo tendo muita fé, as coisas não mudam. O que eu devo fazer? Mais uma pergunta aí, né? Que envolve fé e obras. Né? A Bíblia fala de uma ocasião semelhante a esta, lá no livro de Tiago, onde alguém dizia que tinha fé, outro dizia que tinha obras. Mas Jesus disse, me mostre a tua fé pelas tuas obras. Né? Eu acho que toda ovelha precisa de um pastor. Eu acho que não existe ovelha sem pastor. Né? Então eu acho que a pessoa tem que ter sim uma aliança, ela tem que ter uma igreja, ela tem que ter um pastor, ela tem que estar aliançada a alguém debaixo de uma cobertura espiritual. Porque se a pessoa andar só, a gente tem que entender, a gente é ovelha, é descrita como ovelha. E ovelha ela é frágil. E lá fora a gente vê que tá os mercenários. Lá fora é descrito como lobos. Então perante isso, a ovelha é totalmente indefesa. Então ela precisa de alguém que o guarde, que a livre, né? Mas vamos ver o que a palavra também diz a esse respeito. A palavra de Deus, ela também nos relata algumas coisas nesse sentido. De estarmos na presença de Deus, não só como servos, mas como ovelhas. A gente costuma dizer muito dentro da igreja, né? Que quando você faz parte da igreja, você não se vê mais fora dela, né? E a palavra de Deus diz que nós somos a igreja, o nosso corpo é a igreja, é o templo do Espírito Santo. Né? A gente sempre faz um exemplo. Se você tem uma fogueira com muitas brasas e você tira algumas brasas daquela fogueira, o que acontece com aquelas brasas que estão fora? Elas se apagam, né? Elas ficam frias. E assim acontece na nossa vida quando você está dentro da igreja, né? Se você está fora do braseiro, fora da fogueira que é a igreja, você acaba se apagando, acaba se esfriando. Enquanto você está na fogueira, você é uma brasa viva, é uma brasa ardente. Isso é um exemplo, né? Das pessoas que saem da igreja ou das pessoas que tentam tomar o seu caminho sozinha, né? E como o pastor falou, né? Toda ovelha tem que ter um pastoreio, tem que haver um pastor. Então diz assim na palavra, em João 10, a Bíblia diz assim, ó: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhes a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as ovelhas vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão a um estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então aqui nós temos o próprio Senhor Jesus falando a respeito de ele ser o pastor das ovelhas. Mas quem não entrar pela porta, ele está dizendo que ou por outro, não entrar pela porta, mas entrar por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Então nós vemos aqui que é necessário ter uma aliança, estar debaixo de uma cobertura, porque o inimigo está à espreita. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que ele vai tragar? Não sei se você já assistiu no Discovery, né? Mas a gente vê quando aqueles animais estão todos reunidos em manada, eles são fortes. Mas você vê que está lá, então, o inimigo à espreita, buscando qual que ele vai pegar. Mas juntos são fortes. Mas a gente vê que quando alguém se dispersa do rebanho, que se afasta, ele se torna presa fácil. Assim somos nós. Nós não somos diferentes. Então, o inimigo está ao derredor. Ele está buscando aquele que pensa que ele pode andar só, que ele não precisa ter igreja, que ele não precisa de pastor, que ele responde por si. Não é assim. Jesus deu exemplo. Ele foi servo, ele serviu. Ele sempre falou a respeito de princípio de autoridade. Está debaixo de autoridade. Então nós não vamos também achar que nós podemos viver por conta própria. Entenda, nós viemos a este mundo por um propósito, pelo propósito de Deus. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu para que a gente tenha vida plena, vida eterna. Mas o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E pessoas que pensam que podem andar só, são pessoas que são vítimas do mal. Passamos para a próxima e última pergunta então. Pastor, qual é a oração certa ou o jeito certo de falar com Deus para que eu seja atendido? Oração certa para ser atendido. Eu acho que isso daí é uma incógnita. E muitas pessoas pensam que a pessoa precisa saber orar de maneira, fabulosa, palavras persuasivas. E isso tudo eu creio que não faz parte do vocabulário de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que Deus nos conhece através de um gemido inexprimível. A Bíblia diz que sem que haja uma palavra na nossa boca, Deus sabe o que nós vamos pedir. Então eu creio que a forma correta, realmente você crê que Deus é a resposta. Que Deus, Ele tem a tua resposta, que Ele é a tua saída, que Ele é a porta. E quando você se propõe a buscar em Deus, você não tem que estar buscando falar palavras bonitas. Você tem que colocar o que está no teu coração. Então você tem que falar do teu sentimento, aquilo que você está sentindo. Mas a Bíblia também fala a esse respeito. Em Mateus 6, temos o exemplo aqui da oração que Jesus ensinou, uma oração modelo. Mas eu não quero falar da oração modelo. Eu quero falar do que Jesus falou antes da oração modelo. Jesus fala o seguinte, no versículo 5 do capítulo 6. Ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Preste atenção.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo do que o pedirem. Aí Jesus faz então a oração modelo. Ele fala então quando vocês orarem, orem assim. Mas eu quero que você preste atenção nesta palavra que Jesus está falando. Não seja como os hipócritas, não fique fazendo oração repetida, porque não é isso que vai trazer a bênção, o favor de Deus. Mas é falar de coração, é falar com o coração puro, com aquilo que você está sentindo, mas acima de tudo, é a tua fé em Deus. Porque você tem que buscar naquilo que você acredita. E quando você buscar em Deus, mais um detalhe, a tua oração, você tem que entender que a tua vida, a prática, ela tem que ser um paralelo com o que você está buscando. Muitas pessoas, elas querem orar a Deus, mas eles vão na contramão de Deus. Eles fazem o oposto da palavra de Deus, o oposto dos princípios de Deus. Aí eu te pergunto, como pode você buscar dizendo que crê, mas daí você faz o contrário do que a palavra te ordena? Então nós precisamos entender isso. E mais um detalhe que tem aqui no Evangelho de Mateus 6, para a nossa oração ser respondida. Muitas pessoas não entendem por que a minha oração não é respondida ou questionam. Por que a minha oração é respondida? Diz no versículo 14: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Hoje, o maior problema que eu vejo é a falta de perdão. É as pessoas não terem a compaixão. As pessoas terem o sentimento de amor, de perdoar. E quem não perdoa, segundo a palavra, não é perdoado. Então, se você quer ser abençoado, meu irmão, se você quer ter certeza da tua oração, chegue na presença de Deus com um coração limpo, um coração puro, um coração de quem não leva mágoa, rancor, mas uma pessoa que tem um coração limpo e que sabe que está na presença de Deus e que Deus o ouve e que Deus vai responder a tua oração com certeza. Amém? Eu espero que você possa ter compreendido e que esta palavra fique no seu coração. Amém. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu peço que você fique aqui com a gente, que no próximo bloco o pastor vai estar falando uma palavra para você e vai estar orando pela tua vida, pela tua família, tá bom? Aproveito para que você também fazer um pedido para você, tá curtindo e compartilhando esse vídeo também, dando seu joinha, o seu like e deixando seu comentário para reforçar e ajudar o nosso programa. Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas, Amparo Clínica Veterinária, Posto Diamante, Grupo Restauracel Assistência Técnica e Acessórios e Super Pizza. Quando o seu pet precisar de uma clínica veterinária completa, é da Amparo que você deve lembrar. Consultas, diagnóstico por imagem, clínica geral, cirurgias, internamento, vacinação, hotel e recreação, estética animal e pet shop, dos cuidados do dia a dia até os momentos mais delicados. Tudo está na Amparo Clínica Veterinária, Rua São Luís, próximo a 9 FM. Fone WhatsApp 99121 9833.
Tudo que o seu celular precisa está na Restauracel, a melhor loja de assistência técnica e acessórios de Pinhalzinho e região. Consertos de celulares com peças de qualidade e garantia, troca de tela, reparos em placas e manutenções em geral. Oferecemos uma ampla variedade em capinhas e películas. Também celulares novos e seminovos com garantia. Restauracel, Avenida Porto Alegre, no centro de Pinhalzinho. Você chega do trabalho e bate aquela fome? Então não perca tempo. Baixe agora mesmo o aplicativo Amo Ofertas e faça o seu pedido na Super Pizza. Aproveite os melhores descontos da região na Super Pizza de Pinhalzinho. Você irá se surpreender com o preço e a qualidade. Super Pizza, bairro Santo Antônio, Pinhalzinho. Com a Super é pizza todo dia. Você quer qualidade e rendimento para o seu veículo? Então abasteça no Posto Diamante de Pinhalzinho. Combustíveis da qualidade Shell, que proporcionam mais rendimento. Você abastece e aproveita para desfrutar de um ambiente agradável. No Posto Diamante tem loja de conveniência completa com lanches, porções e bebidas e atendimento que você merece e procura. No Posto Diamante é assim, qualidade para você e para o seu veículo. Emplacar placas automotivas, inovação e serviço de qualidade. Nosso trabalho é com materiais homologados pelo Inmetro, profissionais capacitados pelo Detran e a confecção da placa é feita na hora. Emplacar placas. Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas. Amparo Clínica Veterinária. Posto Diamante. Grupo Restauracel Assistência Técnica e Acessórios e Super Pizza. Existe alguém que é bem maior que os teus problemas. Ok, estamos de volta então com o programa Fé em Ação. E eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho. E eu quero que você entenda isso. Só existe um caminho que nos leva a Deus. Este caminho é Jesus. Talvez você se encontre num momento difícil da sua vida. Quem sabe você está vivendo um período como este no qual nós estávamos aqui respondendo as perguntas. Quem sabe você está vivendo um drama no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Você está passando por um momento turbulento, nebuloso. Mas eu quero que você lembre desta palavra. Jesus disse, eu sou o caminho. Nele nós encontramos a resposta que precisamos. Então eu quero te convidar a você participar conosco em uma de nossas reuniões. Ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida Manaus, número 575, no bairro Nova Divinéia. As nossas reuniões são nos domingos, a partir das 18h30 e nas sextas-feiras, a partir das 19h30. Esta palavra que eu estou te falando, que Jesus diz que Ele é o caminho, Ele vai se revelar a você, de maneira que você vai se encontrar e você vai saber quem você é em Deus. Você vai saber qual é o teu propósito de estar passando por esta vida. Você vai saber qual é o teu chamado, o porquê o Senhor te escolheu. Eu creio que Deus não te escolheu, meu irmão, para que você tenha uma vida de sofrimento. Deus não te chamou para você ter uma vida de fracassos, de derrotas, não. Deus te chamou para você ter a graça plena, para você ser feliz, para você ser uma pessoa abençoada. E isso só acontece quando a gente entende que existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas e que nos chamou, e nos chamou com um propósito. Esse Deus quer se revelar a você. Ele quer transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele quer abençoar os teus negócios. Ele quer que você seja feliz. Mas lembre-se, tudo está nos princípios, nos fundamentos da palavra. Então nós precisamos conhecer esses princípios, esses fundamentos e buscar esta mudança. Quando você muda, tudo muda ao teu redor. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. E eu creio que esta mudança está te sendo proposto. Então não temas, venha.
Eu quero te encorajar, meu amado. Quero te encorajar a você aceitar este convite. Venha participar conosco. Eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra. Deus, Ele te ama e Ele quer te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Eu quero ainda orar por você. Eu sei que Deus conhece a tua necessidade e eu sei que Deus pode abençoar você, Ele pode abençoar a tua família, Ele pode abençoar os teus negócios. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, para que essas pessoas que vão, Senhor Deus, assistir a este vídeo sejam alcançadas, sejam tocadas e que a mente delas, Pai, possa receber esta palavra com alegria e que esta palavra, Senhor Deus, possa transformar a mente e o coração dessas pessoas, para que elas possam, Senhor Deus, dar um passo de fé e experimentarem na vida delas um novo tempo, um novo começo. Que a Tua graça, Senhor Deus, alcance, que o Senhor entre, meu Deus, na vida desta pessoa, que o Senhor tenha a legalidade para entrar, Senhor Deus, e transformar esta casa, esta família. Pai, eu os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre esta casa, sobre esta família, a paz, o amor. Eu quero profetizar que haja perdão, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que estas pessoas decidam no coração a tomarem um novo rumo nas suas vidas, que elas decidem seu coração em buscar no caminho que é Jesus. Pai, eu creio que grandes coisas vão acontecer e eu declaro sobre elas a Tua bênção e a Tua graça em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Existe alguém que está presente quando a tempestade vem. Sim, existe alguém